Existem momentos na vida em que tudo parece confuso. Dias em que o coração se enche de perguntas, em que os sonhos parecem distantes e o futuro se torna um caminho coberto por neblina. Há pessoas que olham para si mesmas e enxergam apenas limitações, erros, medos e fracassos. Muitos acreditam que nasceram sem importância, sem valor, sem força suficiente para vencer os desafios que enfrentam. Porém, a história de Moisés nos mostra que Deus não escolhe pessoas perfeitas. Ele escolhe pessoas dispostas. A trajetória de Moisés é uma das maiores provas de que ninguém está perdido quando existe propósito. Sua vida começou em meio ao medo, à perseguição e ao caos. Enquanto o povo hebreu sofria como escravo no Egito, o faraó decidiu que todos os meninos hebreus recém-nascidos deveriam morrer. Era um decreto cruel, criado pelo medo de ver o povo crescer e se fortalecer. Em um cenário onde a esperança parecia impossível, uma mãe tomou uma decisão movida pela fé. Ela pegou seu pequeno filho, colocou-o em um cesto e o deixou sobre as águas do rio Nilo. Imagine o coração daquela mãe. Imagine as lágrimas, o medo, a sensação de não ter controle sobre o futuro do próprio filho. Mesmo assim, ela confiou. Muitas vezes, a vida também nos coloca em rios desconhecidos. Há momentos em que tudo o que podemos fazer é confiar que Deus conduzirá nosso destino para um lugar seguro. Moisés não morreu no rio. Ele foi encontrado pela filha do faraó e criado dentro do palácio do homem que desejava destruir seu povo. Isso parece contraditório, mas mostra algo poderoso. Deus é especialista em usar ambientes improváveis para preparar pessoas extraordinárias. Aquilo que parece ameaça pode se tornar escola. Aquilo que parece dor pode se transformar em treinamento. Talvez você esteja vivendo em um ambiente que não entende seus sonhos. Talvez esteja cercado por pessoas que não acreditam no seu potencial. Talvez você se sinta deslocado, como alguém que não pertence ao lugar onde está. Moisés também viveu assim. Embora estivesse no palácio, sabia que não era egípcio. Havia uma identidade maior dentro dele. Muitas pessoas passam a vida tentando se encaixar em lugares que não refletem quem realmente são. Fazem de tudo para serem aceitas, mesmo que isso signifique abandonar sua essência. Porém, existe um chamado dentro de cada ser humano. Existe uma voz silenciosa dizendo que fomos criados para algo maior. Moisés cresceu dividido entre dois mundos. Ele tinha acesso ao luxo, ao conhecimento e ao poder do Egito, mas seu coração carregava a dor do povo hebreu. Certo dia, ao ver um egípcio maltratando um hebreu, Moisés reagiu impulsivamente e matou o agressor. Depois disso, fugiu para o deserto. Esse momento revela uma verdade importante. Até pessoas escolhidas por Deus cometem erros. Muitas vezes, pensamos que nossos fracassos anulam nosso futuro. Acreditamos que Deus desiste de nós por causa de nossas falhas. Mas a história de Moisés prova o contrário. O deserto não foi o fim da vida de Moisés. Foi o lugar da transformação. No deserto, Moisés perdeu o status do palácio. Perdeu o conforto. Perdeu a posição privilegiada. O homem que antes vivia entre riquezas agora cuidava de ovelhas. E é exatamente aí que muitos desistem. Há pessoas que acreditam que, quando tudo dá errado, Deus as abandonou. Porém, às vezes, Deus nos afasta do barulho para trabalhar profundamente dentro de nós. O deserto pode parecer silencioso, mas é no silêncio que muitas respostas nascem. Quantas pessoas estão cansadas hoje? Quantas carregam feridas emocionais, frustrações e decepções? Quantas sentem que seus sonhos morreram porque a vida tomou um rumo inesperado? Talvez você tenha planejado algo e tudo saiu diferente. Talvez tenha confiado em alguém e se decepcionado. Talvez tenha lutado tanto e ainda assim se sinta distante da vitória. Moisés passou anos no deserto sem imaginar o que Deus ainda faria através dele. E isso nos ensina algo poderoso. O tempo de preparação
nunca é desperdício. Vivemos em uma geração apressada. Todos querem resultados imediatos. As pessoas querem sucesso rápido, respostas rápidas e mudanças instantâneas. Porém, Deus trabalha em processos. Grandes missões exigem preparação profunda. Moisés precisou aprender humildade antes de liderar uma nação. Precisou aprender dependência antes de enfrentar faraós. Precisou aprender silêncio antes de ouvir a voz de Deus. E foi justamente no deserto que algo extraordinário aconteceu. Um dia, Moisés viu uma sarça pegando fogo, mas ela não era consumida pelas chamas. Curioso, aproximou-se daquele lugar. Então ouviu a voz de Deus. Aquele momento mudou tudo. Deus chamou Moisés para libertar o povo hebreu da escravidão. O mais impressionante é que Moisés não respondeu com confiança. Ele respondeu com insegurança. Ele disse que não era capaz. Disse que não sabia falar. Disse que as pessoas não acreditariam nele. Disse que outro deveria ser escolhido. Isso mostra que até os grandes homens da Bíblia sentiram medo. Muitas pessoas acreditam que coragem significa ausência de medo, mas não é verdade. Coragem é continuar mesmo sentindo medo. Talvez hoje você esteja esperando se sentir completamente preparado para começar algo. Talvez esteja esperando perder o medo para tomar uma decisão importante. Porém, se você esperar a ausência total de insegurança, talvez nunca saia do lugar. Deus não chamou Moisés porque ele era perfeito. Chamou porque tinha um propósito para a sua vida. E da mesma forma, Deus também vê potencial em você mesmo quando você não consegue enxergar. Existem pessoas que olham para si mesmas e só conseguem perceber defeitos. Dizem: eu não consigo. Eu não tenho talento. Eu não sou forte o suficiente. Minha história já foi destruída. Mas Deus não define ninguém pelo passado. Ele define pelo propósito. Moisés era um fugitivo. Mesmo assim, tornou-se libertador. Moisés sentia medo. Mesmo assim, enfrentou Faraó. Moisés se achava incapaz. Mesmo assim, tornou-se líder de uma multidão. Isso significa que suas limitações não são maiores do que o plano de Deus. Quando Moisés voltou ao Egito, encontrou resistência. O faraó não queria libertar o povo. Isso também é importante entender. Todo propósito enfrentará oposição. Muitas pessoas desistem porque encontram dificuldades no caminho. Acham que, se algo ficou difícil, então significa que não era para acontecer. Porém, a história de Moisés mostra exatamente o contrário. As maiores conquistas geralmente vêm acompanhadas dos maiores desafios. Houve pragas. Houve confrontos. Houve pressão. Houve momentos em que parecia impossível. Mas Deus continuava no controle. Às vezes, a nossa visão é limitada demais para compreender o que Deus está fazendo. Queremos entender tudo imediatamente. Mas existem batalhas que só fazem sentido depois que passamos por elas. Então chegou o momento em que o povo finalmente saiu do Egito. Imagine aquela cena. Homens, mulheres, idosos e crianças caminhando em direção à liberdade depois de anos de escravidão. Parecia o começo de uma nova vida. Mas logo surgiu outro problema. O mar estava diante deles. O exército egípcio vinha atrás. O povo entrou em desespero. E quantas vezes isso também acontece conosco? Há momentos em que parece não existir saída. O problema está diante de nós e a pressão atrás. Parece que tudo fechou. Muitos desistem exatamente nesse ponto. Porém, foi diante do impossível que Deus realizou
um dos maiores milagres da história. Moisés levantou o cajado e o mar se abriu. O impossível se tornou caminho. Isso nos ensina uma verdade poderosa. Quando Deus está conduzindo sua vida, até aquilo que parece bloqueio pode se transformar em passagem. Existem pessoas que estão olhando para um mar fechado neste momento. Talvez seja uma crise financeira. Talvez seja uma dor emocional. Talvez seja ansiedade. Talvez seja um problema familiar. Talvez seja uma enfermidade. Talvez seja a sensação de que a vida perdeu o sentido. Mas a história de Moisés nos lembra que Deus continua abrindo caminhos onde ninguém consegue enxergar possibilidades. Depois da travessia, o povo continuou caminhando pelo deserto. E aqui existe outra lição importante. Sair do Egito foi rápido, mas tirar o Egito do coração das pessoas levou tempo. Muitas pessoas desejam mudanças externas, mas resistem às mudanças internas. Querem uma nova vida sem abandonar velhos pensamentos. Querem crescimento sem transformação. Querem vitória sem amadurecimento. O deserto revelou o coração do povo. Houve murmuração. Houve ingratidão. Houve medo. Houve desânimo. Mesmo depois de tantos milagres, muitos ainda duvidavam. Isso mostra como a mente humana pode facilmente esquecer aquilo que Deus já fez. Quantas vezes Deus já livrou você? Quantas portas já se abriram inesperadamente? Quantas vezes você achou que não suportaria uma situação, mas conseguiu continuar? Às vezes estamos tão focados no problema atual que esquecemos das vitórias anteriores. Moisés carregou uma responsabilidade enorme. Liderar pessoas nunca foi fácil. Muitas vezes ele se sentiu cansado, pressionado e sobrecarregado. Isso também nos ensina algo importante. Até os mais fortes precisam de apoio. Vivemos em uma sociedade que romantiza a ideia de ser forte o tempo inteiro. Muitas pessoas escondem a dor para parecerem inabaláveis. Porém, ninguém foi criado para carregar tudo sozinho. Moisés teve momentos de fraqueza. Teve momentos de exaustão. Teve momentos em que precisou da ajuda de outras pessoas. E não há vergonha nisso. Pedir ajuda não é sinal de fracasso. Reconhecer limites não é fraqueza. Até os maiores líderes precisam descansar. Outro momento marcante da história de Moisés foi quando ele subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos de Deus. Enquanto ele buscava direção espiritual, o povo começou a perder a paciência. Eles queriam algo rápido, algo visível, algo imediato. Então criaram um bezerro de ouro para adorar. Essa cena continua extremamente atual. Vivemos em uma geração que muitas vezes troca valores eternos por satisfações imediatas. As pessoas estão cada vez mais ansiosas, impacientes e vazias. Muitos procuram felicidade em dinheiro, status, aprovação social ou prazeres momentâneos, mas continuam sentindo um vazio interior. A verdadeira transformação não acontece apenas do lado de fora. Ela começa dentro do coração. Moisés entendia que a presença de Deus era mais importante do que qualquer conquista material. Em determinado momento, ele declarou algo poderoso. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Essa frase revela maturidade espiritual. Porque existem pessoas que conquistam dinheiro, fama e reconhecimento, mas continuam perdidas emocionalmente. O mundo pode até oferecer distrações temporárias, mas somente Deus pode trazer paz verdadeira. Outro ponto marcante da vida de Moisés foi sua perseverança. Ele enfrentou críticas constantes. Foi questionado.
Foi rejeitado por alguns. Foi incompreendido. Mesmo assim, continuou. Nem todos entenderão seu propósito. Nem todos apoiarão seus sonhos. Nem todos celebrarão suas conquistas. Algumas pessoas projetarão suas próprias limitações sobre você. Outras tentarão desanimá-lo. Outras dirão que você não consegue. Mas não permita que vozes negativas sejam mais fortes do que a direção que Deus colocou dentro do seu coração. Existe uma diferença entre ouvir opiniões e permitir que elas destruam sua identidade. Moisés não foi perfeito. Teve falhas. Teve erros. Teve momentos de ira. Mas continuou caminhando. E isso é extremamente importante. Porque muitas pessoas acreditam que precisam ser perfeitas para serem usadas por Deus. Mas Deus trabalha através de pessoas imperfeitas que decidem continuar. A caminhada da fé não é sobre nunca cair. É sobre nunca desistir de levantar. Há pessoas lendo esta mensagem que estão cansadas da própria vida. Cansadas emocionalmente. Cansadas mentalmente. Cansadas espiritualmente. Talvez você esteja lutando batalhas silenciosas que ninguém conhece. Talvez sorria por fora enquanto chora por dentro. Talvez tenha perdido a esperança em algumas áreas, mas a história de Moisés prova que Deus continua escrevendo novos capítulos mesmo, quando pensamos que tudo terminou. Quem imaginaria que aquele bebê colocado em um cesto no rio se tornaria um dos maiores líderes da história? Quem imaginaria que um fugitivo do deserto enfrentaria o homem mais poderoso do Egito? Quem imaginaria que alguém inseguro conduziria uma nação inteira rumo à liberdade? É exatamente assim que Deus trabalha. Ele pega aquilo que parece pequeno e transforma em algo grande. Pega aquilo que parece perdido e dá direção. Pega aquilo que parece quebrado e restaura. Talvez hoje você não consiga entender completamente o propósito da sua caminhada. Talvez existam dores que ainda não fazem sentido. Talvez existam perguntas sem respostas. Mas não conclua sua história antes do tempo. Deus ainda está trabalhando. Existe algo poderoso na perseverança. Muitas pessoas desistem pouco antes do milagre. Param no meio do caminho. Abandonam sonhos por causa do medo. Se rendem ao cansaço. Mas Moisés nos ensina a continuar mesmo diante da pressão. Continuar mesmo sem entender tudo. Continuar mesmo cansado. Continuar mesmo quando poucos acreditam. Porque grandes propósitos exigem resistência. Outra lição marcante da vida de Moisés é que intimidade com Deus transforma pessoas comuns em instrumentos extraordinários. Moisés não era apenas um líder. Ele era alguém que buscava a presença de Deus. Vivemos em uma época de distrações constantes. As pessoas passam horas conectadas ao mundo, mas muitas vezes desconectadas de si mesmas. Existe muito barulho, muita comparação, muita ansiedade, muita pressão. Por isso, momentos de silêncio e espiritualidade se tornaram tão necessários. O coração humano precisa de direção, precisa de propósito, precisa de paz. Sem isso, até conquistas externas perdem o sentido. Moisés aprendeu que a verdadeira força não vinha dele, mas de Deus. E talvez essa seja uma das maiores lições desta história. Você não precisa carregar tudo sozinho. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa controlar tudo. Existem batalhas que serão vencidas não pela força humana, mas pela fé. A vida de Moisés também nos ensina sobre legado. Ele não viveu apenas para si mesmo.
Sua missão impactou gerações. Hoje, muitas pessoas vivem apenas buscando prazer imediato e conquistas pessoais. Porém, existe algo muito maior do que isso: deixar marcas positivas na vida de outras pessoas. Toda pessoa carrega influência. Suas palavras influenciam. Suas atitudes influenciam. Seu exemplo influencia. Às vezes, um simples gesto de bondade pode mudar o dia de alguém. Uma palavra de incentivo pode impedir alguém de desistir. Um abraço pode trazer esperança. Uma oração pode fortalecer um coração quebrado. Nunca subestime o impacto que sua vida pode causar. Moisés não entrou na terra prometida, mas conduziu o povo até perto dela. Isso também traz uma reflexão profunda. Nem sempre veremos pessoalmente todos os frutos daquilo que plantamos. Há sementes que gerarão resultados no futuro. Há orações que tocarão vidas anos depois. Há atitudes que permanecerão mesmo após nossa partida. Por isso, vale a pena continuar fazendo bem. Vale a pena continuar acreditando. Vale a pena continuar lutando. A história de Moisés não é apenas sobre milagres antigos. É sobre transformação. É sobre propósito. É sobre fé. É sobre coragem. É sobre perseverança. É sobre aprender que Deus pode usar até nossas dores para construir algo maior. Se hoje você se sente perdido, lembre-se de Moisés no deserto. Se você se sente incapaz, lembre-se de Moisés diante da sarça. Se você se sente pressionado, lembre-se de Moisés diante do mar. Se você sente medo do futuro, lembre-se de que Deus já conhece o caminho. Talvez a caminhada não seja fácil. Talvez existam desertos. Talvez existam lágrimas. Talvez existam momentos de solidão. Mas também existirão milagres. Existirão aprendizados. Existirão portas abertas. Existirão respostas inesperadas. Existirão novos começos. Não permita que o medo seja maior do que a promessa. Não permita que o desânimo silencie sua esperança. Não permita que os erros do passado definam quem você será daqui para frente. Deus continua escrevendo histórias improváveis. E talvez a próxima história de transformação seja a sua. Quando olhar para trás, você perceberá que até os momentos difíceis tiveram propósito. Perceberá que Deus esteve presente nos desertos. Perceberá que as lágrimas fortaleceram sua fé. Perceberá que aquilo que parecia atraso era preparação. Perceberá que aquilo que parecia fim era apenas o começo de uma nova etapa. Nunca subestime o que Deus pode fazer através de uma vida disponível. Moisés começou como um bebê escondido em um cesto. Terminou como um dos maiores líderes que o mundo já conheceu. Isso significa que sua origem não limita seu destino. Seu passado não impede seu futuro. Suas feridas não anulam seu propósito. E seus medos não são maiores do que o poder de Deus. Continue caminhando. Continue acreditando. Continue orando. Continue lutando. Mesmo quando parecer difícil. Mesmo quando ninguém entender. Mesmo quando a resposta demorar. Porque Deus ainda abre mares. Ainda fortalece cansados. Ainda levanta pessoas improváveis. Ainda transforma desertos em escolas de crescimento. Ainda escreve milagres em histórias quebradas. E assim como fez com Moisés, ele também pode transformar sua vida em testemunho de superação, fé e propósito. Nunca esqueça, o deserto não é seu destino final. É apenas o caminho de preparação para aquilo que Deus já preparou para você.